Birkenau, Auschwitz, GOM. E a solução final, do Muro da Morte às câmaras de gás pelos Sonderkommandos. Como já foi explicado, a primeira experiência de assassinato numa câmara de gás foi realizada em Auschwitz. A iniciativa de utilizar o gás Zyklon B deve-se ao SS Karl Fritsch, que, na ausência do comandante do campo, Rudolf Höss, tomou a decisão. Mais tarde, ele mesmo vangloriava-se de ter sido o inventor do extermínio de prisioneiros com gás. No entanto, o processo de liquidação já estava previsto desde o início e o gaseamento dos detentos era feito na prisão do campo, situada no bloco 11, cujas janelas estavam vedadas. Era destinado prioritariamente a homens e mulheres suspeitos de atos de resistência, de preparação ou cumplicidade em fugas ou de contatos com o mundo exterior. O gás Zyklon B era fabricado pela empresa Degesch, criada em 1917. Era um poderoso pesticida que continha 95% de ácido cianídrico, porcentagem que mais tarde subiu para quase 100%, o que permitiu aumentar a capacidade mortífera do produto. Um documento da Degesch indica que entre 1942 e 1943, a empresa entregou 27.433,4,5 quilos de Zyklon B para todos os campos, dos quais 19.652,69 quilos apenas para Auschwitz. Segundo declarações de Höss e de membros do Sonderkommando, uma quantidade muito menor de gás era suficiente para matar 1 milhão de pessoas em Auschwitz. No primeiro e segundo andar do bloco 11 apertavam-se mais de 100 presos em grandes celas. No porão, em pequenos cubículos sem luz, de altura tão reduzida que era impossível ficar de pé, trancavam-se os reclusos mais perigosos. Philipp Müller, prisioneiro durante 3 anos em Auschwitz, testemunha: os SS nos levaram ao bloco 11, cuja porta de entrada estava fechada, ao contrário do que se praticava nos outros blocos. O SS Oberscharführer Plage a abriu e mandou-nos entrar. Descemos por um labirinto de corredores que levavam às celas e aos calabouços subterrâneos do bloco. O silêncio só era interrompido pelo tinido das suas chaves. Nosso carcereiro abriu a porta gradeada, cuja fechadura rangia, e entramos no corredor central. Fomos invadidos por um fedor sufocante. O chão escurecido e oleoso do corredor que levava às celas tinha as paredes caiadas de branco e a luz era enegrecida. A cela para a qual nos empurraram, a Maurice e a mim, não tinha janela nem sistema de ventilação, media cerca de 3 por 3 metros. Quando o guarda fechou a porta de ferro, a escuridão era total. Todos os sábados pela manhã, as celas eram limpas. Após uma breve reunião para examinar os relatórios dos detentos, a comissão, composta por um médico e pelos chefes do bloco, descia ao porão conduzida pelo comandante do campo. O objetivo era retirar os presos condenados à morte. Levavam-nos até os lavatórios e os obrigavam a se despir. Como já foi referido anteriormente, a tatuagem indelével dos números à chegada dos prisioneiros ao campo só passou a ser feita a partir de março de 1942. Após o registro dos condenados à morte, levavam-nos até um muro de tijolos que separava o bloco 11 do bloco 10, no qual se fixava uma espécie de tecido preto. Então, os detentos eram executados com uma bala na nuca e de frente para o muro. Uma vez mortos, os cadáveres eram recolhidos por outros presos que os levavam em macas e os depositavam em seguida num canto antes de serem transportados ao crematório. Em uma cela do bloco 11 esteve preso o sacerdote franciscano Maximiliano Kolbe, nascido em 1894. Foi feito prisioneiro em fevereiro de 1941 e internado na prisão de Pawiak, em Varsóvia. 3 meses depois foi deportado para Auschwitz, onde lhe foi atribuído o número 16.670. Após a fuga de um prisioneiro do seu bloco, os SS decidem como represália matar aleatoriamente 1 em cada 10 presos do bloco. Entre eles havia um operário polonês chamado Franciszek Gajowniczek. Casado e pai de um filho, o homem lamentava-se amargamente. O que será agora da minha esposa e do meu filho? Kolbe ouve o choro de Franciszek e decide salvar a vida do operário, oferecendo-se para ocupar o seu lugar, o que os SS aceitam. Kolbe será assassinado 2 semanas depois com uma injeção de fenol. Entre 1943 e 1945, um grupo de prisioneiros judeus,
Alguns poloneses e uns poucos prisioneiros de guerra soviéticos viveram mais do que qualquer outro detento no centro da catástrofe. Faziam parte do Sonderkommando, encarregado da mais abominável das tarefas: o funcionamento do aparelho de extermínio de Birkenau no contexto da concretização da solução final da questão judaica. Quase a totalidade desse comando, que era renovado ciclicamente, acabou sendo assassinada pelos SS do campo. Sua vida tinha uma duração aproximada de cerca de 4 meses. Ao final desse período, uma companhia das SS reunia o comando e metralhava todos os seus membros. Meia hora depois, chegava um novo grupo designado para ser Sonderkommando. Eram obrigados a retirar a roupa de seus companheiros mortos, dos quais pouco depois não restariam mais do que cinzas. A primeira tarefa de cada Sonderkommando era queimar seus predecessores. Niesli conta que durante suas visitas médicas sempre havia alguém incapaz de suportar suas funções que lhe implorava por um veneno rápido e indolor. O comando tinha como principal função ajudar os SS a fazer as pessoas entrarem nos vestiários, ajudá-las a se despir e a entrar nas câmaras de gás. Às vezes, eram eles mesmos que tinham que levantar a tampa dos orifícios por onde os SS despejavam o Zyklon B. Até este momento, escreve Shlomo Venezia, nunca havia dito isso antes, pois me é difícil admitir que tínhamos que abrir e fechar a tampa uma vez que se jogava o gás, mas essa é a verdade. Em seguida, tinham que recolher a roupa e os objetos pessoais, retirar os cadáveres das câmaras de gás, incinerá-los nos fornos crematórios ou queimá-los nas valas e transportar as cinzas para enterrá-las ou espalhá-las. Devido à natureza intrínseca do trabalho que eram obrigados a realizar, encontravam-se no cerne da máquina de morte. Tinham acesso aos fatos mais ocultos do extermínio em massa. Entrar no Sonderkommando significava não sair dele nunca mais, como os construtores das tumbas dos faraós egípcios citados por Heydrich, que se vangloriava de estar na origem da criação dos comandos especiais destinados a morrer, precisamente pelo conhecimento ao qual tinham acesso. Daí que vivessem completamente isolados dos demais prisioneiros com os quais tinham proibido comunicar-se. De certa forma, eram prisioneiros invisíveis. As SS garantiam aos membros do Sonderkommando condições de vida melhores do que ao restante dos prisioneiros do ponto de vista da alimentação, do alojamento e do vestuário. A intenção era, por um lado, manter sua forma física, sem a qual a incineração de milhares de cadáveres não poderia ser realizada nos prazos previstos. Por outro lado, também era corrompê-los para garantir sua cooperação. O Sonderkommando trabalhava por turnos de 12 horas no ritmo de um serviço diurno, que começava às 6 da manhã, e outro noturno, que começava às 6 da tarde. Também havia outras tarefas relacionadas com as ações de extermínio. Ajudavam na rampa quando chegavam os vagões e transportavam os cadáveres encontrados ali até os crematórios. Quando o grupo recém-chegado era pouco numeroso, as pessoas eram executadas diretamente com uma bala na nuca e não com gás. O Sonderkommando era o encarregado de segurá-las durante a execução e de levá-las ao crematório. Outro grupo de cerca de 15 membros do comando tinha como função limpar e secar o cabelo já cortado das mulheres. Outros trituravam com um maço de madeira os ossos humanos que o fogo não havia conseguido destruir para reduzi-los a pó. O Sonderkommando também destruía livros, documentos de identidade e outros objetos pessoais que a direção do campo considerava sem interesse. A tarefa final, à qual foram obrigados os poucos homens que restaram no Sonderkommando a partir de novembro de 1944, foi a de apagar as provas do crime. Demoliram as paredes do crematório 4, incendiado durante a revolta de outubro de 1944. Desmontaram os fornos nos crematórios 2 e 3, abriram buracos nas paredes para destruí-las posteriormente com explosivos. Transportaram as cinzas para os riachos e nivelaram o solo das valas onde haviam queimado e enterrado cadáveres. Durante todas as etapas de seu trabalho, o Sonderkommando era estritamente vigiado e controlado por membros das SS com a ajuda dos capos. Exigia-se deles um comportamento que dissipasse as desconfianças ou suspeitas dos condenados à morte. Por isso, costumavam ser recrutados entre os mesmos transportes destinados às câmaras de gás, para poder assim comunicar-se na mesma língua dos condenados. Eram obrigados a ocultar das vítimas o destino que as esperava e até a divulgar informações falsas, pelo menos na presença das SS.
Às vezes, os prisioneiros do Sonderkommando preveniam em segredo os demais detentos do perigo que corriam, mas quando descobertos, eram castigados com uma morte atroz, normalmente lançados vivos aos fornos. Franciszek Pieper, diretor científico do Museu de Auschwitz, escreve que os membros do Comando Especial eram recrutados na ignorância da tarefa que iriam desempenhar. Numa manobra de despiste, perguntava-se a profissão e prometia-se um trabalho em melhores condições que aos demais detentos. Mas apesar de comerem e dormirem melhor, todos os seus membros repugnavam-se com o trabalho que eram obrigados a cumprir e todos estavam plenamente conscientes de que estavam contribuindo para a aceleração do extermínio de seus irmãos. Por isso, continua Pieper, em todos os prisioneiros do Sonderkommando, essa tarefa lhes causava, em primeiro lugar, um choque psicológico que depois lhes provocava depressão e às vezes os levava ao suicídio. Esse foi o caso de Menachem Lite, da Grécia, que no dia 18 de maio de 1944 se lançou ao fogo junto ao cadáver que transportava. Um sargento alemão chamado Greenberg o executou com uma bala na cabeça para evitar-lhe o sofrimento. Também Shlomo Venezia, deportado aos 21 anos de Salônica para Auschwitz-Birkenau, no dia 11 de abril de 1944, afirma: "Não há nada mais duro do que levar pessoas à morte. Os primeiros 10 ou 20 dias estive em constante estado de choque pela enormidade do crime. Depois, deixei de pensar. Cada dia preferia morrer e, no entanto, cada dia lutava por sobreviver." Apesar do choque inicial, uma parte dos detentos do Comando Especial acabava habituando-se, de modo que se tornava indiferente ao destino daqueles cuja morte devia sua própria vida. Mas para a maioria, entre os quais havia alguns judeus praticantes, seu trabalho era uma tortura constante que só terminaria com sua própria morte. Sofriam com as vítimas, muitas vezes familiares e amigos, e o sentimento de culpa os atormentava permanentemente porque sabiam-se cúmplices, ainda que forçados, do crime contra homens, mulheres e crianças, a grande maioria de seu próprio povo. Quando se deparavam com a presença de familiares ou conhecidos, os membros do Sonderkommando os incineravam separadamente, recolhiam as cinzas de cada um em latas distintas e inscreviam o nome do morto, a data de nascimento e a data de seu assassinato. Em seguida, enterravam as latas e sempre que podiam rezavam o Kadish, a oração judaica de luto. Alguns desses homens viram com clareza que o laço que os unia à humanidade estava condenado e que a única saída era a revolta. Expostos eles também ao processo de eliminação gradual, tinham consciência de que dispunham de um tempo extremamente limitado. Assim, conceberam um plano único na história do campo e que deu origem a um levante geral. Diante dos sucessivos atrasos impostos pela resistência central do campo, levaram a cabo uma revolta desesperada. Mais de 400 integrantes do Sonderkommando foram assassinados e a revolta não conseguiu parar o processo de extermínio, mas demonstrou que aqueles homens ainda conservavam dentro de si a força de dizer basta. Os últimos gaseamentos em Birkenau, Auschwitz-Koindl. No outono de 1944, Mengele decidiu liquidar o campo Biik onde estavam as mulheres húngaras. Todas as noites, escreve Miklos Niisli, 50 caminhões levavam as vítimas, 4.000 por noite aos crematórios. Uma visão dantesca, aqueles caminhões em caravana com os faróis tateando a escuridão, cada um com uma carga humana de 80 mulheres que enchiam o ar com seus gritos ou que simplesmente permaneciam sentadas e emudecidas, paralisadas pelo medo. Num desfile lento, os caminhões chegavam e descarregavam as mulheres, já totalmente nuas, junto às escadas que as conduziam à câmara de gás. De lá eram rapidamente empurradas para baixo. As prisioneiras do campo viveram durante 4 meses à sombra dos portões dos crematórios. Foram necessários apenas 10 dias para que 45.000 corpos atormentados passassem por eles e ali deixassem sua alma. Sobre o campo C, cuja cerca de arame havia rodeado tantas tragédias, fez-se um silêncio sepulcral. O último gaseamento em Birkenau ocorreu em novembro de 1944. O exército soviético se aproximava rapidamente e o nervosismo das SS crescia proporcionalmente. Todos os dias ardiam nos crematórios não só vidas humanas, mas arquivos, listas de nomes de mortos, autos de acusação e todo tipo de documentos. No final de novembro, desmontaram-se os crematórios 2 e 3.
e as seleções continuaram a ser feitas nas fileiras do Sonderkommando. Restava apenas uma centena de detentos no Comando Especial, entre os quais estava Müller. Embora sem a menor esperança de sobreviver, ainda mais porque também se havia esgotado a fonte, se não da sobrevivência, ao menos da prolongação de suas vidas. Os bens pertencentes aos mortos que conseguiam surrupiar e que lhes serviam para corromper e subornar os SS. Ainda assim, quando se trata de sobrevivência, a imaginação não tem limites. Os detentos começaram a fabricar dentes falsos, que enchiam com gesso e cobriam com cobre brilhante como o ouro, o que lhes permitiu continuar a traficar. No dia 17 de janeiro ocorreu a última chamada que reuniu os 70.000 prisioneiros de Auschwitz, incluindo Birkenau e Monowitz, que ainda restavam. E no dia seguinte, deu-se a ordem de evacuação do campo. 58.000 prisioneiros foram conduzidos numa marcha da morte que os levaria até o campo de Mauthausen, na Áustria. Entre eles encontrava-se grande parte dos sobreviventes do Sonderkommando que conseguiram infiltrar-se. Eram em sua maioria poloneses. Havia 25 gregos e alguns eslovacos. Naquela caminhada a pé, sob um frio polar, e depois em um vagão aberto, muitos prisioneiros morreram ou foram abatidos. Os americanos libertaram Mauthausen no dia 9 de maio. Philipp Müller e Shlomo Venezia foram dos poucos Sonderkommando que sobreviveram a Auschwitz-Birkenau, a Marcha da Morte.